Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn. Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa zebras e se você torce pra alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e hoje é dia de NFC Sul. Fala, galera, aqui é o Matheus Duarte, rivais sim, inimigos também. E com a gente aqui pra completar a bancada, Felipe Vieira lá do On The Clock. Fala aí, Felipe. Fala, Paulo, fala, Matheus, beleza? Rapaziada, boa noite pra vocês. Vamos falar de NFC South. Eu não tô muito afim de falar de NFC South esse ano não, mas enfim, esse cara me chama só pra essa divisão, então tá de bi, pô. Não tá muito animado, né, cara? Prazer ter você aí de novo. Prazer é meu. Cara, vamos começar então com o time que vem dominando a divisão aí nos últimos anos, pro Matheus ficar feliz, que é o Saints, ou não, né? Fico feliz até chegar nos playoffs. Era mais fácil ficar 7-9, a gente se iludia menos. Faz um tempo que o Saints aí vem já dominando a divisão e isso reflete nos números da última temporada. O Saints foi o quarto em DVOA ofensivo e o 11º em DVOA defensivo. O Drew Brees foi o terceiro em QBR. E a OL do Saints foi a única coisa que me espantou pela métrica Pass Block Win Rate, que é que eu estou usando para todas as divisões. Foi a 25ª. E o Run Block foi o quinto, né? Já foi melhor. Matheus, já começando com você, cara, você vê algo? Eu não acompanho o Saints tanto quanto você, óbvio. Você vê algum motivo para essa OL ter ficado tão baixa assim, ou isso não reflete o que você vê em campo? Cara, não. A gente vê aí a OL do Saints, ela é sempre renovada. E assim, cara, pode ser que por ter aqueles jogos com Bridgewater, que é um QB um pouco diferente do Brees, né? Ter tido alguns problemas, mas, cara, não vejo ela. É porque métrica é complicado, né, Paulo? Pois é por isso que eu sempre falo, tipo, ela reflete o que você assiste, porque você assistiu todos os jogos, né? Se você pegar aí, cara, o Saints, pô, você vê a porcentagem não, você vê quantos sacks o Brees e o Bridgewater sofreram. Então, eu acho a OL do Saints sensacional. Exato. Ela ajustada por rate de sec, ela ficou em terceiro, bicho. Então, exato. Realmente exato. E assim, uma rotação que o Saints sempre conseguiu fazer isso na era Bruce Payton, né? Que sempre rodou OLs boas. Eu acho que assim, uma das piores OLs foi quando o Saints jogou melhor, que foi no ano do Super Bowl, que tinha um lado direito muito bom, mas o resto era mais ou menos. Talvez tenha sido o pior left tackle que o Saints teve na era Breeze e Payton, que era o Bushrod. E em 2011, que o Brees teve aquele triplete, que ele foi líder em passes, líder em jardas e líder em porcentagem de passes também, a OL era bem fraquinha, mas o Saints sempre consegue manter uma OL assim, de boa para excelente, porque o Brees é um pocket passer e você viu pelos últimos jogos dos playoffs, quando você pressiona o Brees, o Saints não funciona. Então eu acho que isso não é refletido dentro de campo, pelo menos na temporada regular não foi, nos playoffs, se você contar o jogo contra o Minnesota, sim, ele foi muito pressionado e deu o que deu. Pela métrica aqui do PFF que a gente tem acesso também foi o segundo, então não dá pra entender muito. É bom, mas é legal que já tira essa dúvida aí. Matheus, você vê alguém ameaçando o Saints nessa divisão ou você acha que ainda é mais um ano de dominância lá em New Orleans? Cara, então,
a gente tem que ver qual Bucks que vem. Eu tenho um pouco de pé atrás, que eu não confio ainda na OL, eu acho que eles trouxeram o Tristan Wirfs, né? Tem o Donald Smith, que eu não gosto muito, mas enfim, é um cara sólido, mas o interior da linha do Bucks ainda me preocupa. O Brady, ele não teve uma temporada muito boa no passado, e com um baita coordenador de linha ofensiva, né? Então, assim, receivers ele tem, alvo ele tem, mas e aí? Ele vai ter proteção? Ele vai ter tempo? Eu vejo hoje apenas, assim, o Bucks... Tipo assim, o Falcons, ele tem um time, muito... Assim, eu acho que o time do Falcons é arrumadinho se você pensar sem lesão. Só que todo ano lesiona 3, 4 jogadores de defesa e fica complicado. Então, assim, eu acho que pra pensar, a gente tem que saber qual Bucks que vem. Se o Bruce Arians conseguir armar um time pro Brady funcionar... com essa, porque a arma tem, Mike Evans, até escroto, Chris Goodwin, o Gronkowski, o Gronkowski tá parado há 2 anos, a gente não sabe. Mas assim, armas tem. Vamos ver, não sei. Eu sinceramente não sei. Eu acho, assim, te falando de sopetão, eu acho que não. Eu acho que o time do Saints é um time muito agitadinho. Tem o ataque agora vindo o Emmanuel Sanders. Eu acho que nosso segundo wide receiver era o Camara. Vou contar o Ted Ginn como segundo wide receiver, que não existe. Hoje a gente tem o Emmanuel Sanders, o Camara possivelmente vai estar saudável, ele não jogou saudável essa última temporada, então acho que assim, eu acho difícil, mas enfim, tudo pode acontecer, né? NFL é uma loucura, pode ser que o Bucks funcione esse ano e aí fica complicado, eu não sei o que o Felipe acha. É o que eu ia passar pro Felipe comentar sobre essa dominância do Saints nos últimos anos. Se passa muito pelo quarterback, ter um quarterback sólido, é mais fácil, né, você montar um time em volta dele, ou se você acha que a comissão realmente fez um bom trabalho em renovar os nomes, via draft principalmente, né, Felipe? Cara, o time do Saints, ele é ajeitado, assim, em vários aspectos. Eu acho que nos principais aspectos, os mais importantes, o time é muito bom, né? A gente tem uma comissão técnica que eu acho extremamente confiável já. Sean Payton é um dos melhores treinadores ofensivos da NFL, assim, já tem muitos anos. A gente tem essa linha ofensiva que eu acho, assim, teve essa métrica aí do pass win block, mas eu acho que ela é tranquilamente, assim, top 3 da liga hoje, principalmente com a escolha agora do Ruiz, né? Acho que se torna uma linha ofensiva ainda mais forte. Tinha esse problema do grupo de wide receivers. A gente tinha o Michael Thomas puxando muito target, né? Ele teve 33% dos targets do time inteiro. O segundo wide receiver com mais target era o Ted Ginn com 10, que era o Michael Thomas era o que mais puxava da NFL, que mais puxa em porcentagem, em números nus e cruz mesmo. E o Ted Ginn é o que menos puxou como wide receiver 2. Então, assim, tinha uma necessidade ali, né, de buscar um wide 2. Então, o Sanders, eu acho que vai ser muito bom pro Saints. Nesse momento, eu só não vejo o Saints vencendo a NFC South em 2020 se acontecer alguma catástrofe. Sim, catástrofe mesmo, porque se o Brees se machucar, eu ainda acho que o Saints ganha, sabe? Caraca. Eu acho que é esse o nível. É o Winston, né, o reserva. O James Winston não é um quarterback completamente incapaz, né? Não. É isso que a gente isso que eu ia falar, cara. Ele é um cara que é o que a gente vai voltar do que eu falei do Brady. Teve OLs assim, bem medianas, para não falar de fracas. Então, assim, às vezes no esquema do Sean Payton, é um cara que foi first pick overall do draft. É um cara que, assim, tudo bem, tem um problema extracampo, a gente não vai entrar nessa questão, porque se a gente for falar disso, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vamos falar de futebol americano. Mas é um cara que, assim, ele lançou para mais de 5 mil jardas ano passado. Ele teve mais de 30 TDs. Ele teve 30 interceptações? Teve. Ele joga naquele limiar, bestial, mas enfim. Eu acho, Paulo, que o grande diferencial do Saints ter dominado essa divisão não foi ter um ataque equilibrado, porque eu acho que o ataque do Saints sempre foi fantástico. Eu acho que foi o equilíbrio defensivo que o Saints encontrou. Se você pegar hoje a DL do Saints, ela tem 3 jogadores de escolha de primeira rodada. Tem o Davenport, tem o Ken Jordan, tem o Sheldon Ranks. E você tem o Malcolm Brown hoje, o Onyemata, que é um
mas enfim, são 3 caras de primeira escolha. Você tem uma linha de linebackers com o Demario Davis, agora com o nosso querido... Com o Anzalone voltando de lesão. O Kiko Alonso também, que é um cara mais complicado. Aí a gente pegou o Zac Baun no draft, que é um cara que eu gosto bastante. Tem uma secundária muito legal. Eu gosto muito da secundária do Saints, apesar do Marcus Williams ser maluco. Mas hoje você tem um Janoris Jenkins, um Letmore, um Malcolm Jenkins e um Marcus Williams. Cara, é um time muito azeitadinho. Eu acho que essa foi a grande diferença. O Chauncey Gardner, né? Também E tem o Chauncey Gardner também. Então é um time muito azeitadinho. Eu acho que a grande diferença pro Saints, claro, aquele draft de 2017, você faz uma vez na vida e nunca mais, que o Saints tirou 5, 6 jogadores titulares de um draft, mas o grande diferencial foi ter acertado a defesa. Que a gente, o time do Saints hoje, se o ataque não funcionar, a defesa permite o ataque do Saints a ter um lampejo ali ou outro e vencer o jogo. Então, acho que pra mim esse foi o diferencial. E esse é o último ano, né, desses jogadores sob contrato do draft de 2017. Perigoso. Quem eu acho que na verdade, os primeiros rounds podem ter o 5º ano, né? O Letmore Ranchek. Mas o Marcus Williams, o Camara e o Anzalone. E o Trey Rex, né, que gira ali. Pra mim, ele é melhor do que o Davenport. Pra mim, o Trey Rex é titular no lugar do Davenport. Tranquilo, e é desse draft. Pois é. E sobre o Camara, Felipe, o ano passado ele teve alguns problemas de lesão, mas não foi um ano brilhante igual todo mundo esperava do Camara, né? A gente tinha o Camara na mesma conversa ali do Christian McCaffrey. A gente viu o McCaffrey despontando como o melhor running back da liga e o Camara não teve o desempenho que esperava. Você vê esse ano, o ano de contrato dele, ele tentando conseguir de volta alguma coisa, ou ele chegou, o ano que ele despontou foi algo fora da curva pra ele? Tentar ele vai tentar, ele conseguir acho que não. Porque esse ano de 2018, né, aquele ano dele foi surreal, assim. Eu acho que é muito difícil ele conseguir repetir aquela performance. Já teve uma queda nesse ano, mas eu acho que assim, é difícil para qualquer um repetir aquela performance, né? Então ele não foi um jogador ruim em 2019, longe disso. Ele só não foi o jogador esperado para aquele nível Camara 2018. Eu acho que ele vai acabar saindo do Saints. Eu acho que o Saints não vai ter dinheiro para renovar com todo mundo, até porque não tem dinheiro para mais nada, digamos assim, né? A cada ano que passa, vocês vão apertando mais o cap, aí vai... Assim, eu acho que tá na última gota mesmo, cara. Acho que não tem mais o que fazer. Isso você citou de agora, você tem que renovar um monte de cara de 2017 e o cap do Saints tá no limite, assim, no limite mesmo. Então, Camara vai acabar sendo um corte esperado, eu diria. Mas ainda assim vai ser um bom running back pra temporada. Cara, eu acho que é isso sobre o Saints. A gente volta a falar deles a hora que for ver as previsões lá do Idal. Vamos do Saints então pro time do Felipe, o Carolina Panthers. O ano passado jogou sem o quarterback titular a temporada inteira e teve como quarterback Kyle Allen. Isso fez com que o time tivesse o 28º de VOA ofensivo e o 25º defensivo. Também teve problema... O Kyle Allen, aliás, foi o 29º quarterback em QBR. A OL teve problemas, foi 30ª OL da liga bloqueando e a 19ª bloqueando pra corrida, né? Felipe, show de horrores do Panthers ano passado, né, cara? Esse ano trouxe o quarterback que jogou muito bem em Minnesota, teve diversos problemas de lesão. O ano passado substituiu o Breeze. Quando substituiu, abriu os olhos de muita gente, que é o Ted Bridgewater, no esquema do Sean Payton, onde o Sean Payton mostrou que dá para utilizar ele de forma eficaz. Você acha que o Panthers tem uma comissão técnica que consiga explorar as valências dele, esconder os defeitos dele? E um elenco para isso? Comissão técnica eu tô bem confiante, né? A gente tem o Joe Brady, que foi antes, né?
foi assistente de coordenador do ataque. Aí depois foi para LSU, que fez todo esse ataque espetacular com o Burrow. Então, assim, eu estava muito empolgado com o Joe Brady antes já, né, de vir para os Panthers. Então, fico bem tranquilo aqui em falar que eu gostei bastante dessa contratação. Mas se você me perguntar se foi o certo em contratar Ted Bridgewater, eu vou falar categoricamente que não foi. Porque Ted Bridgewater é o jogador foi o quarterback mais conservador no ano passado e há algum tempo já tem sido assim, né? Antes dele se machucar em Minnesota já era assim. Depois piorou ainda mais. Mas eu acho que ele acabou... NFL é um problema porque você acaba buscando os jogadores que você já conhece e foi basicamente isso, né? O Brady basicamente tinha ou o Bridgewater ou o Burrow, assim, de quarterbacks que ele conhecia para jogar na NFL. Então, não tinha outra solução a não ser ele com o Bridgewater, pensando no networking ser extremamente importante, porque eu acho que sempre acaba sendo uma bobagem se acaba dando tiro no pé por conta disso. Mas foi um contrato relativamente tranquilo, né? Porque é basicamente 2 anos, então, ok, aceitável. Mas pensando no que vem para o futuro dos Panthers, o Bridgewater pode ter tirado completamente os Panthers de uma situação de um QB para o futuro. Eu acho que ele ainda não vai ser o suficiente para tirar a gente dessa contenção. Mas se a gente fosse, por exemplo, tivesse um pouquinho mais de paciência, tivesse ido com o Andy Dalton, alguma coisa nesse sentido, já que você quer se livrar do Cam de qualquer jeito, né? Foi absurdo o que fizeram. Eu acho que você conseguia arrumar umas 4 vitóriazinhas e daí bater o objetivo, que é Justin Fields, Trevor Lawrence ou Trey Lance em 2021. Porque esse é o objetivo da torcida dos Panthers nessa temporada. Não interessa. Tank for Fields. Tank for Fields. Assim, a comissão técnica é algo que dá esperança, mas o time de forma geral é muito ruim, sabe? É muito ruim mesmo. Acho que a única coisa boa que a gente olha para esse time nesse momento e falar, olha, aqui dá pra gente brigar por um top 10 de unidade, digamos assim, é o wide receiver, e daí a gente tem um trio que eu acho muito bom, né? Eu acho que ficaria em 10º até 13º, mais ou menos, de wide receivers. Tem o DJ Moore, o Kurt Samuel, que é muito bom, e o Robbie Anderson, que eu gostava bastante também. Só que daí a gente tem um problema, tanto o Samuel quanto o Anderson, eles são jogadores de profundidade, e daí você contrata o Bridgewater, que é o oposto de profundidade. Então são 2 caras que não vão ter esse encaixe perfeito com o Bridgewater. A gente vê mais uma vez o DJ Moore, acho que vai encher a barriga aí em 2020. Então, se você joga Fantasy, acho que o DJ Moore é uma boa saída aí para você ganhar uns pontinhos. E o estilo do Bridgewater, eu acho que vai fazer com que o Panthers tenha ainda mais uma dependência do running back, que é o melhor running back da liga e indiscutivelmente o melhor running back recebendo bolas nos últimos anos, que é o Christian McCaffrey, né? Uhum. E quanto mais toques, mais bolas ele receber, mais corridas ele fizer, quanto mais sobrecarregado ele tiver, mais perto de ter uma lesão ele tem. E é a última coisa que o Panthers quer com esse contrato enorme que deram pra ele, né? Cara, eu vou te falar, eu acho que essa dependência do tamanho que a gente viu no ano passado não vai acontecer. No ano passado foi um absurdo, assim. Mesmo ele não tendo tantos toques na bola, mas ele estava em campo em 99% dos snaps. Então, assim, isso o Matt Rhule já falou que não vai acontecer, né? Então já fica um pouco mais tranquilo, acho que vai ser um pouco mais equilibrado, até porque a gente vê com o Joe Brady também, ele revezava bem os seus running backs, mesmo tendo lá o Edwards-Helaire, ele ainda acabava conseguindo revezar bem. Então eu acho que obviamente ele vai ter a maior quantidade de snaps de running back, com certas sobras, mas não vai acontecer de bater 99% igual aconteceu no passado. Então eu tô mais tranquilo.
Matheus, Opa. o ano passado, o Panthers, quando a gente ainda esperava que o Newton vir pro time, a gente até discutiu lá no grupo do No Flags, que era um time bem subestimado, que poderia ser um time dar mais trabalho do que muita gente esperava. Mas a gente viu principalmente a OL do time desmoronar, né, Ruindo, cara? né? Eles trouxeram esse ano o ex-Chargers, o Russell Okunga, left tackle, né? Na troca mais inacreditável da história do universo. Mas perderam o Trey Turner. O Okunga é muito bom, tá? Em defesa dele, eu vou falar pro Felipe aí, ficar tranquilo que se ele conseguir se manter saudável... Se ele entrar em campo... Tá porque o ano passado ele teve algo muito sério, que foi uma embolia pulmonar por causa de... como chama? Trombose. Então é algo bem sério, tá? Trombose é foda. Mas assim, nos anos que ele teve ali de left tackle do Chargers, ele é um cara bem sólido. Porém, você vê de alguma forma o Panthers... esse ano tem uma vaga mais nos playoffs. Você acha que ele tem qualquer chance de playoffs? Cara, é uma... Não sei, cara. A NFC é loucura, né, o Paulo? Todo ano desponta um time que ninguém acredita, que tá desacreditado e ele consegue beliscar uma vaguinha. Por que não, entendeu? Por que não? Assim, o Bridgewater ele é um cara que ele depende muito de uma OL sólida. Então, assim, se for porosa, sem chance. Eu acho que a defesa... O Panthers, ele se caracterizou nesses últimos anos por... Tudo bem, eu gosto do Ken Newton, né? Na realidade, eu acho ele um QB muito bom. Eu tenho ele numa estima muito boa. Mas eu gostava muito das defesas do Panthers. Do Sean McDermott, sempre tinha defesas. Então, assim, sem o Luke Kuechly agora, que é um cara que, querendo ou não, ele muda a mentalidade da defesa inteira. Ele é um cara que chama, ele é um cara que você vê ele um jogador de sideline na sideline. Ele um cara que era horrível jogar 2 vezes por ano com ele. Então, eu não sei, cara, não sei. Eu acho que é difícil, mas como tem essa 7ª vaga... Porque ano passado o Ken Newton se machucou e a gente falou, acabou o Panthers. Aí o Kyle Allen chegou, ele era o único invicto da NFL e do nada o time jogando. O Panthers ele quase ganhou da gente, cara, no Superdome. Foi um jogo que o Saints botou uma vantagem grande e eles chegaram e se não fosse o nosso kicker lá, eu esqueci o nome dele, do Panthers, eles tinham ganho da gente, cara, no Superdome. Kicker cagou tudo. Matt Sly, né? Sly, ele que cagou o jogo, os caras voltaram pro jogo, Kyle Allen jogou demais aquele jogo, então assim, foi o que o Felipe falou, eu também gosto muito, o DJ Moore, ele acabou com o Saints os 2 jogos, ele é um cara muito bom. O Kurt Samuel também é um cara que é muito, muito rápido, e o Robbie Anderson foi uma baita aquisição. O problema é exatamente o que ele falou, não clica com o Bridgewater. O Bridgewater, ele é o famoso dink and dunk, ele joga aquelas bolinhas curtinhas, que aí se tiver entrando, um wide receiver ele criou a separação, ele manda uma bomba, mas vai ser 1 ou 2 por jogo. E então... E deu assim, muito certo difícil. Com o Michael Thomas no ano passado, porque o Thomas é esse recebedor, né, cara? Que ele, cara, ele abre ali. O Michael Thomas, se jogar com a gente, né, o Paulo, de QB, acho que... Não é porque joga com o meu time não, mas, cara, ele é diferente, ele é diferenciado. Então, assim, ele foi bem demais no Saints ano passado. Você lembra disso? Quando o Brees se lesionou contra o Rams e ele entrou, a gente tinha acabado a temporada. Você foi o primeiro a falar, vocês estão malucos, cara. Vocês estão 1-1, o time é bom. Não, acabou, Paulo, acabou. A gente foi em Seattle e o jogo dele contra o Bucks ano passado, do Bridgewater, que foi acho que o 3º ou 4º, ele teve quase 400 jardas, 3 ou 4 TDs, sem interceptação. Foi um jogo fantástico. Então, assim, eu acho que a torcida dos Panthers pode dar uma dúvida pro Bridgewater. Deixa ele jogar um pouquinho. A expectativa baixa ajuda, né? A expectativa é baixa. Então, assim, se ele for mal, ótimo. A gente drafta um QB. E se for bem, tem a 7ª vaga ali agora. Talvez 8-8, 9-7 você consiga beliscar uma vaga na NFC. Com 6 vagas era impossível. Agora com 7, 8-8, 9-7 talvez role, cara. Então, vamos ver. Pega o Falcons 2 vezes por ano, porra. A mamata dessa. Felipe, A gente não ganha dos Falcons em Atlanta, acho que faz uns 5 anos, bicho. A última vez foi em 2015.
O outro lado Teve da aquele bola... jogo de 300 jardas do Julio Jones, né? Que foi... Nossa, cara, não me lembro disso. Esse jogo tava indo no par. Cara, Meu Deus. que ótimo. Do outro lado da bola, o Panthers tem investido bastante na defesa. O ano passado eu trouxe o Brian Burns, que foi melhorando durante a temporada. No começo contribuiu bastante, né, com o jogo corrido, com o Special Teams, perdão. Mas no Não vem falar isso não, eu fico bravo. ele contribuiu bastante, não contribuiu no começo da temporada? Talvez vocês que não acompanham os Panthers de perto não saibam disso, mas nosso treinador Ron Rivera colocava Brian Burns e Gunner no punch. Então, assim, sem falar em special team... Não, eu lembro de alguma... Eu acho que um ou dois... Cara, como pode? Não é Eu lembro de um ou dois punts bloqueados por ele. Sim. Mas aí é mais pro fim da temporada, ele já tava jogando... eu não sei se ele chegou a ser titular ou se ele participou da rotação. Eu acho que ele jogou bem desde o primeiro jogo, cara. Como eu não acompanho, eu vi mais quando apareciam os highlights, né? Não, aí ele começou... chegou jogando bem desde sempre. O Brian Burns é um puta jogador que... Foi uma baita aquisição. Eu Vocês tinha ele são bem pica alto. em draftar DL, né? E esse ano trouxe o Derrick Brown. Quer dizer, esse ano, não só o Derrick Brown, né? Trouxe 7 piques de defesa, né? Esse ano o time falou, vamos focar na defesa. Trouxe o Gross Matos, que é um cara que também tinha muito alto. O Jeremy Chin, que é o safety, né? Que eu gostava bastante dele. E os outros jogadores eu já não conheço mais. Você que acompanha a draft a fundo deve conhecer um pouco melhor. Como você vê essa defesa jovem inteiramente renovada aí do Panthers? Cara, eu tenho uma esperança para essa defesa, mas assim, para 2021, para esse ano, eu acho que ainda tem muitos problemas. Muita gente nova, né? Exato, muito novatos. Tem 7 novatos, né, de draft, assim. Isso, acho que foi a segunda vez na história do draft que um time draftou só jogadores de um lado da bola. Então, é muita gente na defesa. A gente tem o nosso titular como cornerback hoje, o Eli Apple. E tem o Troy Pride, que foi 4ª rodada. Então, assim, a secundária é muito problemática ainda, sabe? O Dante Jackson é o primeiro cornerback. O Dante Jackson teve um bom ano de novato, mas depois começou a mostrar alguns erros, assim, que incomodavam e não conseguiu resolver isso ainda. Eu acho que ele tem potencial, mas não sei se para ser jogado aos Leões como cornerback 1. E o grupo de linebackers, assim, caiu demais, né, com a saída do Luke. A gente contratou o Tahir Whitehead, que é fraco, assim, para ser bem... Polido. Exato. Pra ser bondoso com o Tahir Whitehead, ele é fraco. E o Shaq Thompson, que eu acho que é um jogador razoável, digamos assim, razoável para bom, mas sem o Luke ele vai ter que elevar muito o patamar, então eu acho problemático. E a linha defensiva no ano passado foi bem contra o passe, principalmente por conta do Brian Burns, do Gerald McCoy, do Bruce Irvin, que jogou bem no ano passado, do Mario Edson. E assim, esses caras quase todos saíram, só ficou o Burns. É quase que uma defesa inteira nova. Eu acho que são bons nomes com potencial. Jeremy Chin é um nome que eu gosto bastante, tinha ele bem alto antes do draft também, mas ainda é muito jovem. Não acho que seja uma defesa que, por exemplo, é comparável com anos anteriores. Por exemplo, um ataque não está funcionando bem, a defesa segura, num jogo feio a gente ganha, né? Porque o Rivera também adorava jogo feio. E nesse ano não vai ser isso. E daí você tem um quarterback que é conservador demais, uma defesa novata. Eu tô vendo umas 4 ou 5 vitórias para esse time, vai ser bem sincero. Mas é isso. Vamos então passar pro próximo time, que é a grande história desse ano nessa divisão. Todo mundo tá louco para ver o que vai ser desse Tampa Bay Buccaneers, né? Matheus, o time o ano passado foi eu tô impressionado com esse DVOA defensivo deles, cara. Pois eu tava falando com o Edu sobre isso. Eles foram o 22º no ataque, né? DVOA ofensivo.
mas defensivo foi o quinto. E aí eu tava conversando com o Edu sobre a fórmula de DVOA e a pressão no quarterback conta forte pra cima no DVOA. E por isso o time ficou em quinto, né? Então é sobre essa questão de... É uma DL muito assustadora. É uma DL cara. bem Você forte, tem cara. Dama Consum, o Vita Veia, com o Jason Pierre-Paul e o Shaq Barrett, que com 8 jogos ele já tinha 10 sacks, era um negócio que o cara vai ter 20 sacks nessa temporada, 25, a gente pensava. É meio complicado, né? O James Winston foi o 16º quarterback em QBR, né? E a OL deles foi a 17ª bloqueando para passe e a 13ª bloqueando para corrida. Cara, o time tem alvos pra caramba. Tá demais. Né? Podia doar pra alguém aí. Com um quarterback que vai ter 43 anos, mas foi um dos maiores, se não o maior de todos os tempos, jogando pra eles, você acha que muda completamente? Ele ainda tem gasolina no tanque pra fazer esse time... Cara, eu acho que... E aí a conversa eu acho que não é nem mais chegar em playoffs. Trouxe o Brady pra ganhar. Não, win now, né? Não tem outro motivo. E aí? Cara, a arma eu acho que ele tem, cara. A arma eu acho que ele tem. Foi aquilo que eu falei no início, que você me perguntou se tinha alguém que poderia ameaçar o reinado do Saints. Eu acho que você tem esses dois baita receivers, no Chris Goodwin e no Mike Evans. O Goodwin contra o Saints, ele é esculacho, chega a ser chato. E eles hoje tem 3 tight ends, né, cara? Eu falei do Gronkowski, mas tem o O.J. Howard, que nunca foi um cara que conseguiu jogar, mas que é um cara muito bom. E tem o Cameron Brate, que é um cara que joga muito. Então, que é muito bom tight end. Então, a minha grande preocupação é o L, cara. Vai arrumar um esquema pro Brady conseguir lançar em 2 segundos, 3 segundos. Se ele conseguir, cara, ele é um cara que ele já se provou que é fantástico, ele é muito bom. E eu acho que ele nunca teve tanto talento assim. Talvez aquele Patriots de 2007 com o Randy Moss, mas o Welker, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que não chega de você pensar em você ter... Que time que tem 3 tight ends sendo... Acho que assim, 2 muito bons e um na média, e 2 wide receivers que pra mim, o Chris Goodwin podia ser wide receiver um monte de time. Assim, cara, eu acho que o Bucks é um time assim a se olhar, cara. Eu acho que é um time a se olhar. Pode ser que possa acontecer algo. O Tom Brady, ele carrega com ele um ar de vencedor. Eu acho que isso é muito interessante pro time, entendeu? O vestiário, o James Winston é um cara maluco, doidaraço, que a gente, enfim, nem vai entrar em questões aqui, porque é um cara... Então, você trazer um Tom Brady com uma mentalidade diferente, uma mentalidade vencedora, você contagia o vestiário. Agora, pra mim, depende de tudo da OL. Se a OL conseguir manter, eu acho que pode dar certo sim. Não sei se vejo eles dominando a divisão, entendeu? Como eu te falei, eu acho esse time do Saints, não é porque eu torço pro Saints, mas é um time muito azeitadinho. Pode ser que o Bucks até vença a gente, mas eu não vejo o Bucks ganhando as 2 do Saints, então... Mas quem sabe? Tudo pode acontecer, né, cara? Eu acho que é um time que pode ameaçar, sim. Eu acho que é um time que pode ameaçar e que talvez pegue playoff esse ano. Felipe, e aí? Até onde você vê o Bucks indo com o Tom Brady? É a primeira rodada dos playoffs, perde na primeira. Você acha que eles chegam em playoffs, então? Acho que sim. Tem um time pra isso. O Brady, ele... O Matheus tá falando aí da linha ofensiva. Eu acho que tanto o Olin Marpet quanto o Ryan Jensen são bons jogadores, né? O problema tá ali o right guard, que o Alex Capa, eu acho que ele é realmente bem abaixo. E problemas de tackle, assim, obviamente que foram atrás do Tristan Wirfs, que era bastante necessário, mas, digamos assim, se por um acaso não der tão certo assim no começo, acho que o Brady ele tem a capacidade de superar esses problemas de pressão vindo por fora, sabe? E por dentro é o maior problema para ele, não só para ele, para todo mundo, mas para ele ainda mais por causa da mobilidade, né? Uhum. Mas eu acho que é um time que talvez as pessoas estejam mais empolgadas do que deveriam. Uhum.
por conta de Tom Brady. Daí se você tá falando de Brady, pro fã casual, às vezes fala, porra, é o maior de todos os tempos, e blá. Só que ele já há algum tempo já tem demonstrado que já está em claro declínio. 43 anos, né? Porra, agora também, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que ele... É ele o Valdo da NFL, né? Cara, eu acho que tá na hora, assim, dele... Tá na hora não. A gente já viu que ele já tá no declínio. E eu não acho que ele seja um quarterback top 12, top 13 hoje, né, NFL? Vai me desculpar quem vai achar que eu estou cometendo aqui uma calúnia, uma injustiça contra o GOAT e tal. Mas se você olhar qualquer estatística avançada, se você olhar o tape e comparar, se você não souber que ele é Tom Brady e analisar contra outros, você vai ver que não foi top 10, não foi top 10. Eu acho que ele ainda é uma melhora ao Winston. Eu tô curioso para ver como que esse ataque do Bruce Arians vai se ajustar para o Brady, porque isso precisa ser ajustado, porque o braço do Brady já foi, né? Eu acho que ele não consegue mais lançar tanta bola no fundo quanto o James Winston, né? Ele já não conseguiu lançar metade das bolas no fundo em New England. Imagina o tanto disso do Arians. Então, certamente vai ter que se adaptar bastante esse ataque. Acho que vai conseguir se adaptar bem, né? Mas ainda assim, eu não vejo esse time fazendo frente pro Saints de forma nenhuma, assim. Eu acho que ainda é um time que precisava de mais um ano para se ajeitar da forma como o Brady quer. E eu não sei se no próximo ano como que o Brady vai estar. Se ele vai estar ainda pior do que a gente viu em 2019, provavelmente, né? 44 anos. Então eu acho que esse all-in dos Bucks aí, esse all or nothing aí, vai dar nothing. Só para contextualizar, Felipe, eu não tinha colocado aqui a estatística do Brady, né? Mas eu acho legal trazer o QBR que a gente está usando para ver todos os quarterbacks. Ele tá com a exata mesma nota de James Winston, 53.7. Só que ele, no desempate, ele tá um abaixo do James Winston, ele é o 17º, enquanto o Winston é o 16º. E uma acima do grande Daniel Jones. Então é por ali que ele se encontra no QB. Sarrafo tá legal, hein? Matheus, do outro lado da bola, a gente falou aí, eles, pelo menos em DVOA, eles foram muito bem e pressionando o quarterback também, graças ao Barrett e aquela DL, como você disse, muito forte. O Brady, ele contou muitos anos lá no Patriots com grandes defesas para ajudar ele, né? Em jogos, muita gente lembra dos jogos que ele vira, fala, não, o Brady virou tantos jogos na carreira, ele sempre virou jogos. Cara, mas você só vira jogos se a defesa te der a chance de virar jogos. Exatamente. Você acha que essa defesa do Bucks vai dar esse mesmo conforto pra ele, ou você acha que ele vai ter que trabalhar um pouco mais do que ele tá acostumado? Não, eu acho assim, uma defesa boa, não se compara com o New England. Eu acho que eles têm um coordenador defensivo muito bom. Eu gosto muito do Todd Bowles. Eu acho que montaram uma comissão muito boa lá em Tampa. Mas claro que não é igual ao New England. O que o Belichick faz com poucas armas é inacreditável. Cabe a gente ver o caso de falar isso aqui. Mas eu acho que ele vai depender muito mais dele do que ele fazia em New England. Eu acho que a defesa do Bucks é bem ok, entendeu? É bem ok. Eu já joguei com defesas no Saints que Deus me livre. Então, se você comparar o que eu já torci pro que eles têm hoje, eu acho que é uma defesa que, assim, cara, eu acho que é isso aí. É entre 9 e 10 vitórias, eu acho que é isso aí pro Tampa Bay. Eu acho que... Eu não vejo, por exemplo, a defesa do Tampa Bay ganhando 6, 7 jogos. O Brady, o time mal, entendeu? Até falar um palavrão, mas o Brady mal e a defesa segurando. Eu não consigo ver. Não consigo ver, até porque mesmo com a DL muito forte, você consegue fazer ajustes. Eu não vejo... A secundária é muito nova, né, no Tampa Bay, então assim, eu não vejo ela segurando muito pro time poder, o que é o diferencial lá do Patriots, né? Tem uma secundária muito forte, então eu não consigo ver não, cara.
igual a New England, do jeito que ela conseguia segurar jogos para o Tom Brady poder fazer aquele drive final, não consigo ver mesmo. Isso aí. Vamos finalizar então com o último time que falta, que é o Atlanta Falcons. Nem precisa, né? O Falcons, que foi o 15º ataque em DVOA ano passado e o 20ª defesa. O Matt Ryan foi o 14º quarterback em QBR. E a OL deles foi também muito mal na métrica, no pass blocking rate, a 29ª, e para corrida, 11ª. Matheus, o nosso querido Matt Ryan, desde que o Kyle Shanahan saiu de lá, ele não foi mais aquele quarterback da temporada de MVP dele. Mas ainda é um quarterback sólido. Sim. Eles trouxeram esse ano para ajudar no ataque, que tem bons recebedores, um running back que também é um bom receiver, né, que é o Todd Gurley. Você vê esse ataque conseguindo fluir melhor esse ano, ou nós vamos ver dificuldades, aquele ataque na média de novo? Cara, eu acho que você já respondeu a minha pergunta nesse pass block win rate deles. Eu acho que tá respondido. O Matt Ryan, como o Breeze, como o Brady, é um pocket passer. Então, assim, eles estão investindo em OL incessantemente e, assim, são jogadores muito incontestáveis, ainda mais pra mim. O Felipe tá aí, o cara sabe pra caramba de draft, eu não vou nem vir esse caso porque eu não acompanho tanto, mas assim, pelo que a gente acompanha por fora, existiriam escolhas mais assim, tranquilas do Falcons fazer. Eles estão investindo em jogadores que não estão agregando em nada. Então, assim, você precisa dar pro Matt Ryan o que o Saints deu pro Breeze, cara. É tempo pro cara, porque talento ele tem. Ele tem o Julio Jones, ele tem o Todd Gurley agora, tem outro receiver que me fugiu o nome, que acaba com a gente todo ano. Ridley? O Calvin Ridley, ele mesmo, 100 jardas pra baixo, assim, primeiro quarto, 100 jardas, 100, é bizarro. Com a gente também. Surreal, esse cara aí é fantástico, bota double team no Julio Jones e ele deita e rola. Ainda mais com ela Apple, você vai ver. Jesus! Eu vou ver de perto. Jesus amado. Então, assim, armas ele tem e pra mim é o mesmo questionamento, cara. É o L e claro, né, o Falcons tem um problema, assim, histórico de defesa que os caras não acertam e os jogadores bons que ele tem de defesa machucam. Então, é muito complicado. Mas eu gosto muito do Matt Ryan, cara. Eu até acho, na boa mesmo, o pessoal que vai me xingar aqui, mas essa declaração que ele deu essas últimas semanas de que ele é o melhor quarterback da NFC, eu assino embaixo, cara. Eu acho hoje, da NFC Sul, claro, eu acho hoje ele é o melhor quarterback da NFC Sul. Eu acho. Então, mas assim, é um cara que você precisa dar tempo pra ele lançar. Se não der, vai acontecer. O Ken Jordan vai ter 4 sacks em cima dele. É isso aí, não tem jeito. Felipe, do outro lado da bola, cara, o Atlanta trouxe também novas adições aí na defesa. E tem alguns jovens jogadores na defesa, mas ela é sempre um problema, né, cara? Você acha que a defesa pode dar um salto? Trouxe AJ Terrell, né? E o Marlon Davidson, acho que são os dois principais nomes aí no draft, no primeiro e no segundo round. Tem um bom linebacker, um dos melhores linebackers da liga, e acabou de renovar com ele. E aí, o que você vê nessa defesa do Falcons? Eu acho que o time dos Falcons, de uma forma geral, ele se desmanchou nos últimos 2 anos, digamos assim, com free agency ruim, com drafts ruins. No ano passado, quando draftou o Caleb McGarry, eu critiquei bastante, né? Porra, não era jogador para ter draftado aqui, parece que se desesperou, não tinha mais OT, aí falou, tem que subir pelo próximo da Bird, só que não era jogador de primeira rodada. E isso se traduziu para esse ano. Esse ano o Caleb McGarry cedeu 13 sacks e meio, né? Em 2019, no caso. A gente estava falando da OL do Saints. A OL inteira do Saints cedeu 11. É muita diferença, sabe? E daí tem esse draft, mais uma vez, com AJ Terrell, outro jogador que eu acho que tem o seu talento, tem o seu potencial, principalmente, né? Mas não é um jogador que eu acho que vai
chegar e vai agregar muito para essa defesa se tornar de outro patamar. E eu não vejo, sinceramente, nenhum jogador desse draft que eu falo, pô, aqui, essa daqui foi uma puta escolha. Acho que o Matt Hennessy é o que foi a minha escolha favorita deles. E eu não sei nem se o Matt Hennessy vai jogar nesse ano, porque ele foi draftado pensando em ser o futuro do Alex Mack, né? O Alex Mack talvez seja o último ano dele, então assim, um jogador, a melhor escolha de draft para ele, deles para mim, um jogador que talvez não jogue em 2020. Então, eu acho Isso diz muito, né? Exato, cara. Então, é um time que ele tinha muito talento, né? E acabou que escolhas ruins de draft nos últimos anos, free agency péssimas, aquela contratação lá do Jalen Brown, do James Carpenter. Assim, até hoje eu juro que eu não entendo por que pagaram tanto dinheiro nesses caras, porque eles eram péssimos, cara. Já é ruim de ter no seu time pagando nada. Pagando ainda 5 milhões que pagaram, pelo amor de Deus, vai ser que foi caro. Tanto é que não se tornaram, não viraram troll e quando jogaram muito mal. Então, assim, é um time que realmente eu acho que fechou a janela. Tinha o potencial, tinha um core bem legal ali com o Ray Jarrett, que é um baita jogador, o John Jones, que é excelente linebacker, o Keanu Hill, mas não deu. Desmond Trufant, né, que era um corner que é bem sólido. Então, assim, é um time que acho que as decisões erradas já estão mordendo os calcanhares aí dos Falcons. Ainda assim, eu acho que o Ryan consegue tirar uma vitória aqui e ali, mas se esse time chegasse nos playoffs, talvez até chegue, sabe? Se tudo der certo, se der sorte, que não aconteceu também nos últimos anos, como eles falam. Mas a verdade é que o Dan Quinn já fez hora extra, ele era para ter sido demitido no final da temporada passada. Então essa é a última chance do Dan Quinn. Eu acho que ele não vai aproveitar e teremos um treinador novo em 2021. Isso aí. Vamos então para as previsões aqui. As previsões do Idal sobre a NFC Sul. Começando lá em cima pelos Saints. Os Saints têm a 11ª tabela em dificuldade na liga. É uma tabela bem difícil. E tem a previsão de 13 vitórias, Matheus. E aí? É por aí que você espera? Ou tá exagerado? Não, cara, eu acho que é por aí mesmo. Pelo que eu falei anteriormente. O time ser... Acho que não tem uma grande discrepância entre ataque e defesa, né? Muito coeso os dois lados da bola. E ainda mais com essas adições agora que a gente teve no ataque com o Emmanuel Sanders. Acho que o Emmanuel Sanders vai ser um cara que vai ser fantástico pro Saints. Ele vai dar espaço para muita gente jogar. A gente não falou do Jared Cook, que é um cara que já ano passado, com a volta do Drew Brees, ele já foi um cara que... Contra o jogo do Saints contra o Niners, a galera não lembra que o Saints perdeu, mas teve um teco criminoso no Cook que ele teve que sair pro protocolo de concussão e ele não voltou e o Saints estava com quase 3 posses na frente e era só bola nele. Então é um cara que jogando também é fantástico. Então assim, é porque o Saints essa temporada tem uma tabela, como você falou, muito complicada. A gente pega o Chiefs, a gente pega o Niners novamente, então são times complicados, mas eu acho nessa média mesmo, 13 vitórias, 12, 11, de 11 a 13 vitórias eu acho que tá bem dentro do que deve ser. Beleza. Mas Felipe, e aí? O que você achou dos recordes pro Saints? Acho que tá isso daí. Minha aposta é um 12-4 aí, então... Tá dentro. Tá... Vamos então pra... perde pro Cousins, né? É isso aí, os playoffs. A sorte do Saints é que o Stephon Diggs foi pra outra conferência. O segundo da divisão, então, ficou Tampa Bay Buccaneers. Com 9-7, Felipe. O que você acha? 9-7, exatamente isso. 9-7 vai pros playoffs, pega... Pede pro Rodgers, né? É isso aí, bicho. É isso aí. Concorda, Matheus? Eu acho que é isso aí mesmo. Média disso daí mesmo, de 8 a 10 vitórias, eu acho que tá
tá bem suficiente pra eles, os caras estão 50 anos sem playoff, já tá bom. Em seguida, na divisão com... eu não falei a dificuldade da tabela do Bucks. Ele tem a 20ª tabela, então é a tabela mais fácil dentro da divisão. Sensacional. O Panthers vem em seguida com 5-11, Felipe. Só que com a terceira tabela mais difícil da liga, Nossa, cara. Esse é a primeira. Isso que eu falei, cara. 4, 5 vitórias é o que eu espero. Eu sinceramente. Na frente deles tem o Bucks, tem a tabela um pouco mais difícil que a deles. É a segunda. O Falcons. O Falcons, perdão. E o Jets é a tabela mais difícil do... Tadinho do Jets. O Jets, eu vou te falar uma coisa. A gente fez uma preview lá da divisão da FC no On The Clock. E a gente começava a falar, e aí, esse calendário dos Jets? Tava em casa, tava fora. Cara, chegou uma hora que a gente falou, cara, vamos arrumar alguma vitória aí de inventar. Pra não falar um 0-16, né? Acho que começa um 9, um negócio assim. Nossa. É brabo, e isso com o Jamal Adams. A tabela deles é muito difícil, Brabo. Mas eu discordo aqui de você colocar, né, os Panthers acima dos Falcons, né? Quer dizer, 5-11 os dois, né? Já tô adiantando aí, pra frente. Mas 5-11, Falcons e Panthers, eu acho que o Falcons está na frente dos Panthers. Eu acho que os Panthers é um time de 4-5 vitórias. E os Falcons, eu acho que umas 7-8. Eu acho que o Falcons tem um teto maior mesmo. Ele pode surpreender na divisão, né, cara? É uma divisão que, assim, é muito improvável. Nunca pode dizer o que pode acontecer. Talvez vão treino, né? Talvez, pode ir. Eu acho que o Saints e Bucks devem ir. E talvez o Falcons possa beliscar aí, cara. É um ataque que, se o Matt Ryan conseguir clicar, ou ele minimamente der tempo pra ele jogar, é um esquema que é muito bom. O Todd Gurley é um bom jogador. Tem no Calvin Ridley, no Julio Jones, baita receivers. Então, pode ser que dê certo. Eu acho que o grande problema aí é a tabela extremamente difícil, né, cara? É aí que puxa-se esse recorde tão pra baixo. O Falcons é maluco, né, cara? O Falcons no Niners ano passado em São Francisco. Você lembra disso? É verdade. Então, assim, tem esse fator. No ano anterior ganhou aquele primeiro jogo do New Orleans, né, cara? Um jogo maluco. Não, ano passado eles ganharam da gente. O Saints tava ganhando de todo mundo e, tipo assim, foi feio de se ver. Eu falei, nossa senhora, vai dar ruim. Coisas que só acontecem dentro da própria divisão, né, cara? Eu pensei que você fosse falar do Saints, o GF. Do Botafogo. Se você usar essa frase em 2 times que eu torço, é complicado demais, cara. Jogo de divisão é fogo, cara. Já vi cada loucura acontecer. Mas eu acho que é isso, cara. A gente cobriu legal aí a divisão. Queria agradecer demais ao Felipe aí a participação. E Felipe, faz aí a propaganda do On The Clock lá, os produtos que vocês estão trazendo. Produtos TechPix Fully Shop. A gente tem aqui no draft, né, cara? Todo ano a gente lança, agora já passou o momento, mas de repente se você saber mais aí sobre o draft em 2020, o que a gente achava de cada classe, de cada jogador antes, né, de ir para cada time. Tem o guia lá, a gente tem o plano de assinantes do On The Clock, inclusive a gente deve lançar um guia aí de até 50 jogadores antes de começar a temporada, de prospectos para você legal. A ficar de olho. Isso daí é exclusivo para assinantes, quem é assinante não precisa pagar nada. E lançamos recentemente também o curso de scouting do módulo de running backs. A gente explicando um pouco como que a gente analisa o jogador, o que é importante ver, qual o peso que a gente dá para cada trade e tudo mais. Então, visitem lá, ontheclock.com.br, lá a gente fala de draft o ano inteiro e de vez em quando a gente fala de NFL também. Maravilha. Matheus, e o Go Saints, como que tá lá, cara? Então, um abraço para vocês que o pessoal lá me adora. Felipe, você não sabe, cara. O pessoal é emocionado. Não leva pro coração não, que o pessoal lá é emocionadíssimo. Então, cara, pra quem não sabe, né, o Go Saints se juntou com o Saints Brasil e a gente fez um megazord de podcast, né? Agora a gente tem o Under the Superdome podcast,
que a gente juntou os dois sites, a gente teve uns probleminhas de agenda para todo mundo, sabe que a gente não ganha nada com isso, então é sempre complicado da gente manter sempre o podcast, então a gente achou melhor fazer essa junção com a galera do Saints Brasil e montar um Megazord, que a gente chamou, um super podcast que vem galera do Go Saints, vem galera do Saints Brasil e a gente grava. A gente até fez um podcast no meio da pandemia, no iniciozinho lá, quando o negócio tava pegando fogo, com o Nick Underhill, que é um dos repórteres que cobrem Saints. Ele gravou com a gente, fantástico, legal pra caramba. Trouxe um lado diferente. E a gente tá lá, pra quem quiser, Under do Superdome, segue lá a gente no Go Saints, segue a gente, o pessoal do Saints Brasil também, que é parceiro. E a gente tá lá com muito rage, muito ódio no coração da galera, xingando Sean Payton, xingando Drew Brees, e é isso aí. E vamos ver se esse ano dá certo, né? Se não der, eu acho que acabou. Acho que o Mário quebra a janela, Paulo. O Mário, que acha que a janela fechou, ele acaba quebrando, né? Eu acho que ele se taca da janela. Mas eu acho que é isso, cara. Também é pedir pra galera e ficar ligado no NoFlags. Tem coisa pra caramba saindo durante a semana. Tem os NoFlags Raps, que sai o vídeo da gravação desse podcast. Tem os Vamos a Tape. Tem o Under Review Debate. Tem o Redação, que vai... hoje, quarta-feira, você está ouvindo o podcast, foi ao ar ontem. Então, bastante coisa aí. Fica ligado, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais para ver tudo, que é bastante coisa. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Chamei a zebra de volta. Meu flag está acabando. Aquele abraço. Valeu.